Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contexto. Nessa manhã de sábado, vamos falar de política e também de saúde, porque eu recebo aqui o médico cirurgião e deputado federal no seu segundo mandato consecutivo, Dr. Zacarias Calil. Bom dia, doutor. Bom dia, bom Seja dia a muito todos. bem-vindo, é uma grande satisfação recebê-lo aqui. É uma honra para nós estarmos aqui presentes. Bom dia a todos e a todos que nos assistem também. Obrigado aí pelo convite. Dr. Zacarias Calil, legítimo goiano, médico cirurgião conhecido e político. Doutor, não poderíamos começar de uma forma diferente essa entrevista sem que eu peça que o senhor fale um pouquinho da sua história para nós aqui. Então, eu sou goiano, eu nasci aqui em Goiânia em 1953. E com um ano e meio de idade, nós fomos para Ribeirão Preto. A família Calil é de Ribeirão Preto, né? Minha mãe é Calil e meu pai, a família dele é daqui de Goiânia. Mas meus pais vieram da Síria, né? O restante ficava na região ali de Ribeirão Preto. E aí meu pai conheceu minha mãe lá nessa cidade, aí casaram, vieram para cá, recomeçando aqui, né, a história. Mas aí nós voltamos para Ribeirão Preto, onde eu fiz toda a minha infância lá, né, até 14 anos de idade. Inclusive eu tenho o meu nome, Zacarias Calil, é o nome do meu avô. E meu avô era uma pessoa muito influente ali na região, tanto é que se você passar ali na Via Anhanguera, que vai para São Paulo, e ali tem um viaduto ali no quilômetro 513, chamado Zacarias Calil. E mais no fundo tem da minha avó Jamile Calil, né? Que eles eram pessoas bastante influentes. Aí nós voltamos para Goiânia e eu fui estudar no Colégio Liceu. E foi assim, uma fase muito interessante da vida da gente, né? Que a gente estudou toda a vida na escola pública. Mas aí eu, com 18 anos, eu voltei para Ribeirão Preto sozinho. Porque Goiânia naquela época era muito difícil, né? Era uma cidade assim, muito interiorana. E eu não conseguia me adaptar aqui. Eu falei, eu quero fazer medicina, mas em Ribeirão Preto. Aí fui para lá. Morei sozinho lá, numa república, né, ali pertinho do colégio. Infelizmente, eu não passei no vestibular naquele ano. Voltei para Goiânia, e é onde eu fiz um ano de cursinho aqui, e passei para medicina. Foi uma fase muito difícil na vida da gente, né, porque minha mãe sozinha, com 4 filhos, não foi fácil. E o outro meu irmão passou na UNB, né, em Brasília, e aquele trabalho árduo, duro, né, para manter a gente aí. Mas conseguimos superar toda essa fase. Aí eu fui para Brasília, terminei o curso aqui, fui para Brasília. Inclusive eu passei na faculdade em Ribeirão Preto, na residência médica, mas eu não quis ficar lá mais, eu fiquei em Brasília. E é onde eu fiz cirurgia geral e cirurgia pediátrica. E retornei para Goiânia, né, onde desde 1985 eu fixei residência aqui. E o bom filho a casa torna, né? Exatamente. Eu vou te falar uma coisa interessante. Tudo que eu fazia para sair de Goiânia, não tinha jeito, eu voltava. As forças ocultas me traziam de volta, né? E quando eu voltei para Goiânia, eu formei aqui, né, na Universidade Federal de Goiás, em 81. E quando eu retornei para Goiânia, eu fui trabalhar, porque eu já era concursado no estado, fui trabalhar no Hospital Materno Infantil. É onde eu tinha feito um estágio e continuei lá, né, como médico. E era um hospital muito fraco, né, assim, não tinha aquela estrutura. Durante muitos anos ele foi assim. Eu não tinha consultório particular, porque cirurgião pediátrico a gente vive mais de serviço público. Eu operava muitos. Teve mês lá que eu fiz 120 cirurgias. E foi ficando conhecido. Até que em 1999 foi o divisor de águas da minha vida. Exatamente, eu vou até interrompê-lo um pouquinho. O senhor ficou muito conhecido e, vamos dizer, reconhecido aí mundialmente, no mundo todo, né, com a separação das gêmeas, Lohane e Larissa, né? Exatamente. O que motivou o senhor a essa especialidade? Olha, eu sempre gostei da pediatria, mas eu amava a cirurgia. Então, assim, eu falei, puxa vida, tem que ser uma especialidade que trata de criança do ponto de vista clínico e cirúrgico. E a cirurgia pediátrica é uma especialidade completa e complexa, né? Porque você opera criança recém-nascida, opera criança com poucas horas de vida,
salva vidas, né? Porque são muitas malformações nos quais a gente opera. Algumas o senhor acompanha desde o ventre, quando já vê a malformação também? Naquela época não, né? Porque a gente não tinha tantos exames sofisticados como existe hoje. Hoje sim, você já tem um diagnóstico, né, no pré-natal e já vai acompanhando. Não só a gêmeos siameses, mas também outras patologias, né? Tem várias patologias que você faz diagnóstico intraútero. E aí você já faz uma programação logo após o nascimento de que maneira você vai operar essas crianças. E em 1999, eu assisti num programa de televisão, e aí apareceram as meninas lá, Larissa e Lohane, recém-nascidas, né? E a tia que assumiu as meninas, porque a mãe não dava conta de assumir, né? A Luciana assumiu as meninas e foi pedir ajuda, né, para uma equipe médica, para um tratamento eficaz, alimentação, fraldas, uma série de, né, problemas que eles enfrentam. E aí eu olhei e falei, opa, peraí, liguei lá na televisão, atendemos o caso. Quer dizer, foi um caso extremamente raro, complexo, da minha especialidade, dos mais complexos, né, que são esquiópagos, com 3 pernas. E o dia que eu examinei aquelas meninas, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Que desafio. Grande desafio. Falei, mas vamos ter tempo, vamos formar a equipe, pedir ajuda para o governo, né? E assim foi feito, formamos a equipe e deu uma repercussão gigante no dia, né? Porque quando mostraram as imagens na televisão, foi uma coisa assim, um estrondo aqui na cidade em termos dessas malformações, né? Porque até então ninguém tinha conhecimento, eu não tinha. O meu chefe em Brasília, que fez especialidade nos Estados Unidos, tudo, ele também não tinha. Ninguém tinha, você pedia opinião para um, pedia para outro. E um amigo meu em Belo Horizonte, ele já é aposentado, Dr. Firmato, ele tinha experiência em alguns casos, e eu conversei com ele e falou, cada caso é um caso, então, pelo menos algumas coisas eu posso te orientar aqui. E deu certo. O senhor sabe quantificar quantas cirurgias o senhor já fez dessa complexidade? Nós já fizemos 27, né? 27 já. 27 com essa última agora. Mas nós já atendemos 47 casos, praticamente. Esse ano nós tivemos 2 casos de crianças conjugadas siamesas. Mas, olha só, o diagnóstico intraútero, nós viemos acompanhando a gestação, e eu sempre falo para a família, prepare-se que é trabalho de parto prematuro, geralmente não passam de 35 semanas, e 75% eles vão a óbito nas primeiras horas de vida, devido às malformações. Então nós tivemos um caso, né, muito divulgado também recentemente. Infelizmente nós chegamos a operar, a separar, mas eram recém-nascidos e com outras malformações associadas e complicou muito. E depois o outro caso, as crianças foram a óbito intraútero. Então é assim, né, gêmeos siameses, quando você consegue chegar numa idade ideal para a cirurgia, isso representa 1% deles, né? Então é muito sério. Doutor, e médicos que fazem essa cirurgia também aqui no Brasil são pouquíssimos, né? São poucos os serviços que têm uma estrutura, né? E que também têm uma experiência muito grande nesse tipo de patologia. Porque envolve várias especialidades, envolve muita experiência do cirurgião, sabe, o cirurgião-chefe, né? Coordenador, sabendo o que é um plano A, plano B, plano C, técnicas cirúrgicas, né? Que você tem que conhecer, né? E a equipe, né? Então você vê, a maioria dos nossos colegas que operam comigo, eles são médicos de fora de Goiás. São amigos meus, né? Que já participaram e estão sempre juntos. Eu acho isso importante. Dr. Zacarias Calil, em que momento o senhor decidiu se dividir entre a medicina e a política? Eu sempre tive assim um sonho. Olha, desde quando eu era residente, né, depois já na atividade profissional, eu frequentei congressos nacionais e internacionais. Eu em todos os congressos de cirurgia pediátrica. Eu tenho vários trabalhos publicados, né, várias apresentações em congresso, já recebi premiações. Então tudo isso fazia parte daquele contexto. Eu falei, puxa vida, mas Goiás não tem um hospital de pediatria de excelência. Nunca teve. E a necessidade estava ali? Estava ali. Você vê, eu fiz estágio no Hospital Materno Infantil quando eu estava no 6º ano de medicina.
Goiânia, nessa época, tinha 650 mil habitantes. E, de repente, Goiânia virou uma metrópole, né? Aí, mas o hospital continuava do mesmo jeito. E eu tinha aquele sonho de trabalhar num hospital grande. Igual eu trabalhava no hospital em Brasília, né? Trabalhei no HFA, Hospital das Forças Armadas, o Hospital Distrital. Então, mas era um hospital geral. Não era um hospital só de pediatria, que envolvia todas as especialidades, principalmente a minha, né? Cirurgia pediátrica. Até que em 2018, o nosso então senador, hoje governador Ronaldo Caiado, me convidou para entrar na política. Porque eu já era pessoa conhecida, né? Tinha trabalho prestado, ainda tenho esse trabalho prestado na sociedade. O primeiro momento foi falar não. Minha família estava lá em casa, meu filho, que é médico também, cirurgião plástico. Ele falou, pai, não entra nessa não, você vai entrar numa fria, vai sujar seu nome, tudo que nós construímos aqui vai acabar. Eu falei, não, mas a política tem que mudar também. Ó. Se você acha que todo mundo é igual, não tem condição. Vamos amadurecer a ideia. Aí eu fui para a Europa, passar uns dias lá e tal, e o Caiado ligando. E aí, que dia que você volta? Vamos falar. Insistindo. Aí quando eu cheguei, eu amadureci bem, eu falei para minha esposa, eu acho que eu vou entrar na política. Ela falou, ó, eu jamais vou te impedir de você fazer aquilo que você sempre teve vontade. Se você tem vontade, então vá. Eu falei, então vou. Então esse desejo já existia no coração do senhor? Já. Quando o convite veio, então ele agregou a esse sentimento? Agregou, né? Entramos para a política, foi difícil porque eu não tinha condição financeira, né? E muita gente não acreditava. E foi assim, vamos levando. E aí fui eleito. E falei para o Caiado, né? Na época, quando a gente estava em campanha, falei para ele, ó, eu vou entrar na política com uma condição. Se você for eleito governador, nós vamos fazer um hospital de pediatria em Goiás. Ele falou, vamos embora. Foi porque Goiás nunca teve. Eu participei de vários projetos, de vários candidatos, mas eles engavetavam aquilo. Por quê? Criança não tem voto, criança não tem título de eleitor, então o pessoal deixava para lá, né? Mas eu vi as dificuldades lá real dentro do materno infantil. Então foi praticamente um acordo com o Caiado. O senhor entraria na política e ele ajudaria com o hospital, com a estrutura. Exatamente, foi desse jeito aí. E aí, durante todo esse período, nós trabalhamos, né, principalmente ele. Chegou um ponto, veio a pandemia, complicou tudo, mas tinha o Hospital do Servidor. E aí comprou o Hospital do Servidor, transformou ele no Hospital de Pediatria. Mas eu, com emenda parlamentar, eu ajudei muito o hospital. Foram cerca aí de 10, 12 milhões que eu coloquei lá dentro, na aquisição de equipamentos, né, tomógrafo de última geração, raio-x digital, videolaparoscopia, material todinho de anestesia, quer dizer, são 8 gabinetes, que é o que existe melhor. E um detalhe, ninguém escolheu isso, fomos nós, médicos, fizemos conhecedores das necessidades reais, né, doutor? Exato. E o que for de melhor. E aí deu certo. Aí o governo, é claro, investiu muito, né? O governador está de parabéns, eu, né, jamais negaria isso, porque sem ele, esse hospital não existia. Falei para ele, ó, governador, há poucos dias atrás, num evento eu disse a ele, ó, a pediatria de Goiás deve muito ao senhor. O senhor revolucionou a pediatria em Goiás e no Brasil, porque hoje não tem um hospital com o porte que o ECAD tem, né? Então deveria ser, inclusive, proposta de campanha dele à presidência da República. Doutor, tem um projeto da sua autoria para diagnóstico e tratamento precoce de autismo? Tem, exatamente. Então, desse projeto ainda vai passar por algumas comissões, né? Mas passou pela saúde, tudo. E esse projeto, ele é muito importante porque você tem que fazer o diagnóstico precoce, porque você dá a garantia de que essas crianças ela têm uma qualidade de vida melhor. Porque tudo que é precoce, você em termos de medicina, de diagnóstico, você tem um resultado muito melhor. E através de uma equipe multiprofissional, você pode fazer o diagnóstico, né, encaminhar, fazer toda uma série de protocolos e encaminhar com esse diagnóstico. Então já é possível tão precocemente já fazer esse diagnóstico, doutor? Exatamente, através de estudos, né, multissensoriais, uma série de situações, de profissionais envolvidos, você pode fazer sim. E onde é feito? Onde é realizado esse... Bom, nesse momento ainda é um projeto de lei, né, que a gente vai instituir no SUS e pode ser instituído principalmente nesses centros aí de
diagnóstico, no SUS, que eu acho que o SUS é importantíssimo, né, na nossa vida. Eu acho que sem o SUS hoje você não conseguiria fazer uma medicina de excelência e diagnóstico também, como a gente faz com crianças siamesas. Exatamente, o diagnóstico ali eu acho que facilita o trabalho, né, o tratamento, assim como a prevenção também, né? Exatamente. Então, por exemplo, desconfiou que aquilo ali tem alguma alteração com essa criança, que a mãe sabe. Ela percebe que aquilo ali não é normal, né? O comportamento, as atitudes, o meio onde essa criança vive, né? Na escola e tudo mais, quer dizer, não adianta você chegar numa certa idade já sem você ter todo aquele aprendizado de né, saber tratar, de que maneira você vai observar o comportamento dessas crianças e tudo mais. E a forma que ele é realizado, doutor, é um aparelho muito tecnológico? É sangue? Não, são vários, né? Vários processos, não é só um aparelho que você vai diagnosticar. Então, igual eu te falei, ele é um estudo multiprofissional de psicólogos, neuropsiquiatras, neuropediatras, né? Não é um exame de sangue que vai detectar. Então, é um espectro, por assim dizer. Entendi. Doutor, em recente pesquisa da Enamed, cerca de 30% dos cursos de medicina do Brasil tiveram desempenho abaixo do esperado. Como médico experiente, qual a sua avaliação sobre os cursos de medicina no Brasil hoje, doutor? Uma tragédia, né? Eu que venho de uma escola federal, na época nossa nós tínhamos 110 vagas de medicina. É pouco, mas nós tínhamos uma excelência de curso, né? É uma faculdade assim da Universidade Federal e tudo mais. Mas de repente começaram a abrir faculdades de medicina. A faculdade de medicina hoje virou um comércio. Comércio, infelizmente. Né? Com baixa qualidade. Hoje o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de faculdades de medicina. Ele só perde para a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, assim, mas a qualidade caiu muito, né? Então, abriram faculdades aí para o Brasil afora, sem nenhum critério de você ter um hospital naquela região, aonde vai ser esse treinamento, quem são esses professores. Esses professores são médicos, né? Quer dizer, houve o próprio Enamed mostrou isso. E o MEC fez esse exame. E a gente falava assim, eu sou lá da comissão, gente, não pode acontecer, todo mundo batendo, mais de 500 faculdades de medicina no Brasil, e virou essa bagunça, né? E aí, o que acontece? O MEC fez o exame, porque o MEC, ele avalia a faculdade, ele não avalia o aluno. Não é pessoal, né? Não é um aluno individual. E o que nós fizemos? Entramos com um projeto de lei, no qual eu sou o relator, já foi aprovada a urgência, provavelmente vai entrar esse mês ou no mês que vem, o projeto de lei que institui a proficiência médica no Brasil. Esse seria o AB da medicina? O AB da medicina. Então, por exemplo, se for aprovado, você entrou no curso de medicina hoje. Aí, quando você formar, você vai ter que fazer o exame de proficiência médica. Extremamente necessário, né, doutor? Olha, nós temos apoio da maioria da população. Esse projeto passou no Senado, com o senador Iridan Gonçalves, que é um médico também, meu amigo, e lá nós ganhamos por 2 votos, porque o governo não quer o exame, o MEC não quer, o MEC quer fazer o exame, mas veja bem, você já faz o Enamed, entendeu? Então você avalia a faculdade, você não avaliou o indivíduo, e nós temos que ter médicos de qualidade, você não pode cair na mão de qualquer um, nós estamos falando de vidas. E quem vai medicar não é a faculdade, né? Exatamente, é o médico. É o médico. Então, você vai lá, passou no exame, você está apto a fazer medicina. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, está agora instituindo de quem não passar dessas faculdades que foram desclassificadas, de ter que fazer um exame para entrar. Agora, para ter o CRM. Agora, nós entramos com esse projeto de lei, né? Eu vou enfrentar grandes dificuldades, porque a esquerda não vai aceitar, mas nós somos maioria. E um detalhe que eu falo muito lá na Câmara, a maioria da população quer o exame.
E isso aí agora foi um fator muito positivo para mim, que eu sou o relator, né, de mostrar, porque são em todos os jornais, né? Então a publicidade foi muito grande em relação a todo esse projeto. Doutor, vamos falar um pouco de política. Doutor Zacarias Calil é pré-candidato ao Senado? Sim, já está decidido. Sou pré-candidato e a gente está já viabilizando um partido. Pela base do governo, já estão encerradas as tratativas? Não, acabou, né? A última conversa que eu estive com o governador, ele foi bastante claro comigo, né? Então, é passado. Ele falou para mim assim: o Daniel Vilela é o nosso candidato. Eu falei, com toda razão. O vice eu vou escolher. A dona Gracinha é a nossa candidata ao Senado. O Gustavo Gayer candidato também pela base. E foi decidido isso já em Brasília. Naquele momento eu só fui lá agradecer o governador, né? Porque eu tenho muito apreço por ele. Você sabe que eu conheço o nosso governador desde 1979, quando eu era estudante de medicina. Eu tenho um diploma lá assinado por ele. É médico também, ele né? Ele é médico, né? Eu trabalhei na clínica lá e ele era o diretor, né? Então, assim, eu guardo isso aí com muita honra. Então, a relação política e tinha uma relação pessoal também, doutor. Exatamente, né? Então, assim, tivemos um bom relacionamento durante algum tempo e, para mim, acabou. A base aliada, conversei com o Daniel depois, mas não tem razão de eu continuar, né? Porque já tem os candidatos deles. E o senhor e o governador Caiado tiveram recentemente uma conversa. Foi essa a conversa, Foi doutor? essa conversa. Né? Então ficou realmente sanado. Quando ele me falou, eu estou fora, né, da base aliada. Eu acho que a gente procura novos caminhos, né? Então, com essa conversa com o governador, o senhor abriu caminho em outros partidos, com outros líderes. Sim, eu tenho conversado com vários partidos, né? Lá em Brasília a gente conversa diretamente com os presidentes dos partidos. Conversei com a Renata Abreu já há alguns anos, inclusive o Glauchin que me levou, nosso candidato aqui, pré-candidato ao Senado e tal. É uma opção, né? Mas é da base aliada, eu não tenho como participar. Conversei no Republicanos, com o Marcos Pereira, que é o presidente. Ele falou, seu nome é muito bem-vindo, mas a gente já tem um compromisso com o Caiado. Eu falei, tudo bem. Conversei com o Wilder, e ele falou, espera mais um pouco para decidir. E conversei também com o ex-governador Marconi Perillo. E ele me chamou, né, me ofereceu muita estrutura para sair candidato pelo PSDB. Então eu cheguei à conclusão seguinte, inclusive o Partido Novo também conversei. Para eu sair pré-candidato ao Senado, eu tenho que ter um candidato ao governo. Para eu ter palanque, né? Para ter toda uma estrutura por trás. Claro. Porque se não for assim, você não vai. É a mesma coisa sair com avulso, né? Não dá. Claro, é em vão, né? Exatamente. Aí só sobraram dois, o PL e o PSDB. O Bruno Peixoto me convidou para ir lá para o partido no qual ele agora é presidente, né? A PRB. É uma federação com solidariedade. Eu falei, Bruno, não tem jeito de eu sair na sua base se você está apoiando outros candidatos, né, ao governo e ao Senado, principalmente. Então, eu estou fora. Essa é a conversa que realmente tem hoje. Doutor Zacarias, apesar do pouco tempo que o senhor entrou no cenário político, a gente pode entender que o senhor vem construindo uma identidade muito forte, politicamente falando, né? Além também, claro, dos serviços prestados de grande relevância à nossa população. E isso faz o senhor ter essa autonomia para escolher agora e formar aí também uma estratégia sólida para enfrentar esse debate político. Exatamente, né? Eu sempre trabalhei de uma maneira independente. Então, nunca fiz também um toma lá da cá. O meu partido nunca me cobrou também as votações que eu voto contra, né, da maneira que o líder, às vezes, determina. Eu voto de acordo com a minha consciência e de acordo com o que é benéfico para a população. E eu criei uma identidade própria, realmente. Eu não tenho cargos importantes no Estado, né? Eu nunca tive. Nunca tive uma diretoria, uma superintendência, nunca participei de secretaria, nunca fui ouvido em nada, principalmente em relação ao executivo, né? Assim, o que você acha disso, daquilo outro. Então, assim,
como criaram a independência, eu também procurei meu lado, né? Então, eu acho que isso é natural. Não estou aqui, assim, reclamando de nada, não. Por outro lado, foi bom, né? Porque agora eu tomo o meu rumo da maneira que achar melhor. Tem autonomia para isso, né? E eu sou uma pessoa muito respeitada na Câmara Federal, né? Em todas as comissões que eu participo, é muito importante. Olha, às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, eu já viajei muito. Fui numa viagem dessas aí, na Inglaterra, no Reino Unido. Eu apresentei o trabalho nosso aqui, de gema siamese, do tratamento que eu faço de hemangioma, no Imperial College. Fui bastante elogiado lá e eu fui numa missão. Depois eu fui para a Austrália, recente, né? Fomos num congresso espacial. Fui para a Dinamarca. Recentemente agora estive também nos Estados Unidos, lá na Mayo Clinic, lá em Jacksonville, na Flórida. Apresentei lá o trabalho de siamese. Eles ficaram impressionados de ver a tecnologia que nós utilizamos aqui no Brasil, que é a primeira vez que você utilizou a realidade virtual em 3D. Você faz o holograma, né, e coloca na sua frente. Então, assim, são coisas que você está elevando o nome do Brasil. Eu estive na ONU, na Organização Mundial de Patente Intelectual, na Suíça, a convite. Cheguei lá, apresentei o trabalho nosso aqui de malformações vasculares da criança. E a patente que eu tenho, né, de um medicamento. Ué, mas você tem uma patente? Falei, tenho. Aí mostrei lá os resultados. Sabe o que eles fizeram? Mandaram uma equipe, a equipe materno-infantil na época, fizemos lá um documentário, eu tenho ele aqui todo em inglês, e publicaram no Japão. Quer dizer, então assim, são coisas que você leva o nome do seu país para fora, que aqui a gente faz coisas importantes, significativas, que melhoram a vida das pessoas. Doutor, o que motivou o Dr. Zacarias Calil colocar seu nome à disposição ao Senado? Qual o propósito nesse avanço, doutor? Olha, eu tenho essa personalidade, sabe, de você, não só eu, mas com várias outras pessoas, de você sempre fazer um upgrade. Você fala, agora chegou a hora de eu ir para um local assim, para o Senado, né? Você participar mais do Estado, né? Porque a Câmara, você é mais municipalista e tudo. Aí vamos trabalhar no Estado, nos municípios, né? Com todas essas emendas parlamentares, melhorar toda essa estrutura que existe, e trabalhar a nível de ministérios e tudo mais, né? Eu acho que é o momento. Ah, deu certo, deu. Não deu. Tá certo também, né? O senhor já tem uma profissão consolidada e que acaba que pede muito, né? O senhor tem que ter uma entrega muito forte. Né? Então, por exemplo, eu atendo na medicina até hoje. Muita gente falou, não vou votar nele não, ele vai abandonar a medicina. Continuo trabalhando toda semana lá no ECAD, tem meu consultório, é pequeno, mas a gente vai tocando. Doutor, o nosso tempo chega ao fim. Foi um papo muito agradável, muito rico de informações. Eu quero agradecê-lo, né, que o senhor tem duas agendas aí, né, muito apertadas e ainda assim, né, prontamente atendeu ao nosso convite, esteve aqui conosco. Espero que o senhor volte mais uma vez para nos contar de grandes projetos que beneficiam a nossa população. É sempre bem-vindo aqui conosco. Quero desejar ao senhor muita saúde, paz, que o senhor continue com esse coração disposto a ajudar o próximo, sobretudo a cumprir o seu propósito, com um olhar muito generoso ao próximo e, claro, que o senhor seja muito bem-sucedido nos seus planos, tanto na medicina quanto também na política. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Esqueci de dizer uma coisa. Sim. Eu fui indicado pelo Congresso Nacional ao Prêmio Nobel de Medicina. Quem sabe a gente chega lá, né? Fica 50 anos lá guardado, mas um dia talvez alguém lembre. Tem um médico lá no Brasil, lá em Goiás, que às vezes ele merece isso aqui. Doutor, e eu tenho certeza que o senhor chegará lá e o convite já está aqui no ar para o senhor voltar e nos contar todos os detalhes quando receber esse prêmio. Muito obrigado, um abraço a todos. E a você de casa, meu muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem estaremos de volta e eu espero você aqui às 9 horas da manhã.